Olá, boa noite. Boa noite, Rejane. Boa noite, Ana. Boa noite, Zio. Micaela. Olá, Débora. Boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira. Mais uma live. Graças a Deus. Boa noite, Déa. Boa noite, Débora. Boa noite, Adriana. Vamos compartilhar, pessoal, a live. Se vocês tiverem algum amigo que faz o protocolo Coimbra, esse aviãozinho que tá aí embaixo de vocês, eles servem para compartilhar para chamar teus amigos. Então, clica no aviãozinho e sai clicando teus amigos que você sabe que faz o protocolo ou que não faz, que tem alguma doença autoimune, porque eu também falo, eu me direciono para quem faz o protocolo, claro, mas a alimentação, ele ajuda quem faz e quem não faz. Porque eu atendo pacientes que fazem o protocolo Coimbra, mas também atendo pacientes que não fazem. Olá, Lafayette, boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite. Então vamos lá? Essa eu vou deixar gravada, tá bom? Semana passada eu não deixei gravado porque... por tantos motivos. Mas hoje eu vou deixar gravado, tá certo? Então, como eu vou deixar gravado, eu vou começar a falar, não vou esperar o pessoal ir entrando, tá bom? Então, quem não entrou agora, se perdeu o que eu falei, vai lá e assiste. Ok? Então, hoje eu coloquei o título Alimentação no protocolo Coimbra, porque eu falei que essas quinta-feiras agora, finais de ano, né? Essas últimas do mês de dezembro, não foi, Ana? Olá, Silvia. Você é de onde, Silvia? Olá. Com H? Deixa eu ver. Espanha? Tudo bem, Lafayette. Então, eu falei para vocês que essas lives seriam de perguntas e respostas, e hoje também vai ser de perguntas e respostas, mas eu coloquei o título Alimentação no Protocolo Coimbra, porque eu quero levar uma consideração, não seria essa palavra, seria a palavra uma reflexão, ok? Porque eu atendo pacientes do protocolo Coimbra. Antes de começar a falar, deixa eu me apresentar que eu esqueci, né? Porque como vai ficar gravado, então muitas pessoas talvez não me conheçam. Então, meu nome é Selma Mello, eu sou nutricionista, eu atendo pacientes com doenças autoimunes e esses pacientes eu atendo de forma online e também atendo presencial. No presencial eu atendo na clínica do Dr. Carlos Baima. Dr. Carlos Baima é um médico referência em doenças autoimunes aqui no Brasil e fora do Brasil, e eu sempre falo tenho orgulho de fazer parte da equipe dele.
E atendo pacientes que fazem o protocolo Coimbra. O que é o protocolo Coimbra? É um tratamento para doenças autoimunes que usa altas doses de vitamina D. E atendo também pacientes que não fazem o protocolo Coimbra, que fazem outros tratamentos convencionais também. Ok? Por que eu tô falando isso? Porque muitos mandam mensagem para mim: você só atende quem faz o protocolo? Porque eu sempre falo, né? Protocolo, para onde eu vou é protocolo. Mas sim, atendo, mas eu sempre me direciono ao protocolo Coimbra, porque como os pacientes que chegam são muitas dúvidas, são muitas angústias, embora a gente sabe que por eles estão fazendo esse tratamento, a joia, Silvia, Alemanha, essa semana eu atendi paciente da Alemanha, então seja bem-vinda. Então, como eu atendo bastante pacientes, né? E eles vêm, bastante pacientes do protocolo Coimbra, como eu estava falando, e eles vêm com muita angústia. Por quê? Como eu estava falando, quem faz esse tratamento com altas doses de vitamina D, então, a vitamina D, ela é a responsável pela absorção do cálcio no intestino. Então, o cálcio entra na corrente sanguínea por causa da vitamina D. Então, imagine que a vitamina D é a chave, eu sempre falo isso para ficar mais fácil de entender. A vitamina D é a chave que vai lá no intestino, abre a porta para o cálcio entrar. Então, se tem muito cálcio no intestino e tem muita porta aberta, porque vai ter bastante vitamina D, então, o que acontece? Vai entrar muito cálcio na corrente sanguínea e isso pode ter algum problema. Então, o que a gente precisa fazer? Não é evitar o cálcio, tá bom? Precisa ficar bem claro. Quem faz o protocolo Coimbra para tratar doenças autoimunes não tem que evitar o cálcio. Tem que ter cuidado com os alimentos ricos em cálcio para evitar o excesso de cálcio. Tá certo? Porque eu tô falando bem pausadamente isso, porque eu recebo, essa semana recebi, inclusive, aliás, todos os dias tem pacientes que sempre falam para mim: eu precisei fazer antes a consulta com você para ver a alimentação, porque eu tava com receio da alimentação, porque tem muita restrição. Não tem tanta restrição, pessoal. Em primeiro lugar, a gente precisa restringir alimentos ricos em cálcio. Então, quando você vai no médico que inicia o protocolo, você recebe uma lista de alimentos que são ricos em cálcio. E aqueles alimentos precisam ser evitados. Então, tem os proibidos, tem o de uso moderado e tem o liberado. Agora, por que a angústia dos pacientes? Porque a questão do nome moderado, né? Aí fica, moderado é quanto? Quanto eu posso comer por semana, por exemplo, ou por dia, aquele alimento? Se banana, por exemplo, banana está no moderado. Quantas bananas eu posso comer? Vamos lá, a castanha de caju, em algumas listas está como moderado. Quantas castanhas de caju eu posso comer? Claro que isso, essas dúvidas e sucessivamente. Então, eu recebo muitos pacientes com receio. Eu não estava comendo os alimentos porque eu estava com medo. Então, essa palavra medo, eu queria deixar bem claro, pessoal. Não precisa ter medo de comer, ok? Se você iniciou o protocolo, você recebeu a lista do seu médico, então segue a lista. Se você tem condições de fazer um acompanhamento nutricional com quem entende do protocolo, que tem nutricionista como eu, que entende do protocolo, então faça um acompanhamento, porque fica mais fácil um acompanhamento nutricional, porque você vai ter um plano alimentar, né, um planejamento alimentar, incluindo os alimentos, as quantidades. Por quê? Porque vai ser feito quantificado para você. Isso é muito individual, ok? Então, se tem condições, faz um acompanhamento nutricional e você fica mais tranquilo. Mas se você não tem condições de fazer um acompanhamento, segue a lista que você não vai ter problema nenhum. Aí eu não vou dizer ponto depois dessa frase, ok? Por quê? Porque eu tenho recebido bastantes pacientes com alguns problemas de calciúria alta. E os pacientes dizem assim: mas eu sigo a lista, tudo que tem ali na lista eu sigo, e por que minha calciúria está alta?
Para quem não entende, calciúria é a quantidade de cálcio medida na urina. Então, quem faz o protocolo Coimbra, de tempo em tempo, faz esse exame para acompanhar como é que está o consumo de cálcio. Então, se ela dá acima de 300, então para os médicos já está alta. Claro, e parâmetros laboratoriais também. Eu falo acima de 300 porque tem alguns laboratórios nacionais de alguns estados, né, que eu já peguei exames assim, que diz que no máximo é 250. Mas os médicos se convencionou de usar o 300. Então, o nacional, o convencionado é até 300, não tem problema. Passou de 300, aí tem problema. Aí vamos lá, eu falei que quem faz o protocolo Coimbra precisa evitar alimentos ricos em cálcio para não ter problema com calciúria alta. Só que as pessoas que seguem a lista e têm problema de calciúria alta, por quê, né? Por que acontece isso? Acontece isso porque existem alguns alimentos que eles mesmos não sendo ricos em cálcio, ele aumenta a absorção de cálcio. E existem alimentos que mesmo não sendo ricos em cálcio, mas são ricos em alguns nutrientes que aumentam a excreção de cálcio. Então vamos lá. Os alimentos que aumentam a absorção de cálcio. Então, o mais comum é o milho. O milho. Por isso que alguns médicos proíbem pipoca ou colocam como moderado pipoca. E eu acrescento mais. Pipoca, cuscuz, polenta. O milho, a fibra do milho, ele aumenta a absorção do cálcio. Então não posso comer pipoca, não posso comer milho. Em primeiro lugar, milho de preferência orgânico, né? Porque transgênico é inflamatório. Você tem uma doença autoimune, você tem um processo inflamatório, fica comendo alimentos que dão sinalização inflamatória, então não é recomendado. Mas eu não proíbo, eu quantifico pipoca, quantifico cuscuz, quantifico polenta, biscoito de fubá. Eu tive já pacientes com problema de calciúria alta. Porque exagerar, pessoal, olha só. O alimento, geralmente quem segue a lista e tem problema de calciúria alta, geralmente é que está exagerando em algum alimento. Então, por exemplo, os que tiveram problema com milho relacionado à calciúria alta, estava exagerando, ok? Então, vamos lá. Sempre leve ao exagero. Por exemplo, exagero de chá. Então, já tive problemas com pacientes de calciúria alta por exagerar em chá, principalmente chimarrão, ok? Então, pessoal do sul que gosta de chimarrão, alguns médicos não proíbem chimarrão, outros proíbem, outros colocam como moderado. Os pacientes que eu pego que tomam chimarrão, então eu quantifico. Exagero, ou o que é um exagero? Para mim, acima de 500 ml já está demais. Então, acho que até 500 ml ok. Porque eu tenho paciente que está, apesar de que tem paciente que está tomando 1 litro e não tem problema nenhum. Até porque essa questão é muito individual, né? Isso depende da absorção, depende da digestão, depende da microbiota da pessoa, depende do equilíbrio ácido básico da pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei um paciente com a calciúria altíssima mesmo, acima de 1000. E o que eu fui identificar? Eu vi a alimentação dele, ele não estava com alimentos ricos em cálcio, apesar de um sim, mas não vou dizer, não estava exagerando. Para a quantidade do tamanho e do peso dele, não estava exagerado. Mas o que ele estava exagerando? No café. Ah, mas café não tem tanto cálcio? Mas se você exagera no café, o que vai acontecer? Por exemplo, esse paciente estava tomando aproximadamente mais de 1 litro de café por dia. Então, 1 litro, 1 litro e meio. O café, ele é um alimento acidificante. Existem alimentos que alcalinizam e existem alimentos acidificantes. Então, o nosso sangue, ele é levemente alcalino. A gente precisa, ele está o tempo todo se equilibrando nesse pH, que é o pH entre 7,35 e 7,45. Então, acima de 7 é alcalino. Então, o nosso sangue é alcalino. E ele está o tempo todo se equilibrando. Existem mecanismos
de equilíbrio. Então, a respiração é importante, o rins participa disso também. E a alimentação também participa disso. Então, o que estava fazendo? O café estava desequilibrando esse equilíbrio ácido básico do organismo. E o que o organismo estava fazendo? Tirando o cálcio do osso dele. Então, tirou o cálcio do osso, equilibrou, excreta. Então, excesso de calciúria, mesmo os alimentos não sendo ricos em cálcio. Por quê? Estava tirando aquele cálcio do osso. Entendeu? Então, mas isso é bem pontual. Por que eu estou pontuando isso? Porque eu quero dizer que geralmente as pessoas que têm problema com calciúria alta está exagerando em algum alimento. Ou rico em cálcio não sabe, por exemplo, industrializados. Industrializados tem essa questão de você olha o rótulo, lá não tem a quantidade de cálcio. Ah, então não tem cálcio. Cuidado, pessoal. Rótulos. Geralmente certa quantidade e os rótulos não são obrigados a colocar a quantidade de cálcio, infelizmente, né? Aqui no Brasil é assim. Então, precisa ter cuidado, não é? Por exemplo, uma paciente mandou para mim um chocolate à base de cacau, se eu não me engano é 80 ou 100% cacau, não lembro. Aí tava lá sem cálcio. Aí ela mandou um e-mail para o pessoal da empresa e o pessoal da empresa disse que não tinha cálcio. Claro que tem cálcio. Se o chocolate é à base de cacau, cacau tem cálcio. Então, aquele chocolate que é concentrado 100% vai ter cálcio sim. Entendeu? Então, precisa ter cuidado com isso. Mas lembra que é o exagero do alimento que vai levar a você a ter algum problema, tá certo? Aí vamos lá. Por que eu tô sempre falando exagero? Antes de terminar desse exagero. Isso, Rejane, 100%. Então, por que eu tô falando do exagero? Porque existem alimentos que não têm tanto cálcio, vamos lá, e são ricos em sódio. Sódio aumenta a excreção de cálcio. Então, qual o alimento que eu tenho observado nos pacientes que sempre dá problema do calciúria? É shoyu. Então, shoyu é riquíssimo em sódio. E os pacientes que exageram no shoyu têm problema com calciúria alta. Outro é biscoitos de polvilho. Então, biscoitos de polvilhos industrializados, aqueles que você compra de saquinho, tem muito sódio. Então, cuidado. Claro que tem alguns que não tem tanto não, que eu andei olhando alguns rótulos. Boa parte que eu vi não tinha tanto sódio não, mas alguns tem muito sódio. Então, quando comprar biscoito de polvilho, olha o rótulo, tá certo? Se tiver muito sódio, o que é muito sódio? Acima de 50 miligramas num produto industrializado eu já considero muito sódio, ok? Então, precisa observar isso, tá certo? Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho eu vou ver as perguntas, tá? Podem mandar pergunta que eu vou responder, ok? Então, voltando sobre alimentação, você que faz ou você que vai iniciar o protocolo Coimbra, tratamento de altas doses de vitamina D, para tratar uma doença autoimune, não precisa ter medo de comer, ok? Principalmente os alimentos que vêm da terra. Então, vamos dizer assim, da natureza, né? Da natureza. Você imagina que vem da natureza, então não é rico em cálcio. Porque as pessoas dizem assim, o que eu vou comer? Porque só come pão com queijo, né? O que eu vou comer? O que eu vou comer agora? Meu Deus, eu já peguei paciente aqui chorando por causa não podia mais comer pão com queijo. Então, olha só. Existem várias opções. Vamos lá. No café da manhã. O que eu vou comer no café da manhã porque eu só comia pão com queijo? Tem batata doce, tem macaxeira, claro. Macaxeira depende do estado, né? Aqui no Nordeste é macaxeira, mas pode ser aipim, mandioca, né? Depende do estado. Tem inhame, pode ser o cuscuz, ok? A gente já disse 4 coisas. Aí pode ser uma tapioca, pode ser uma crepioca, pode ser uma panqueca. Então, a gente já disse 7 coisas. Então, uma coisa por dia. Mas tapioca alguns médicos não proíbem. Tapioca alguns médicos proíbem, outros médicos colocam como moderado e outros não proíbem. Olha só, pessoal, tapioca é farinha de mandioca também, né? Vem da mandioca. Então, não tem muito cálcio. Mas, o que acontece? É farinha.
ok? Então, farinha é um carboidrato já refinado. Se o carboidrato já é refinado, então imagina assim, quebrado, ele vai ser digerido rápido. Se esse carboidrato é digerido rápido, o que que acontece? A absorção vai ser rápida e vai aumentar a glicemia. Glicemia é a glicose no sangue, açúcar no sangue. Então, o que que acontece quando sobe a glicemia? Sobe insulina, porque a glicose é tóxica, ela não deve ficar na corrente sanguínea. Tem a quantidade mínima dela existir ali? Tem, mas em excesso não. Aí o que o corpo faz para equilibrar aquilo? Manda o pâncreas produzir insulina, porque insulina é o hormônio que tira a glicose da corrente sanguínea e leva para as células, os tecidos, ok? Então, o que que acontece? Se você come algo que dá pico de glicemia, aí o que que vai acontecer? Pico de insulina. Pico de insulina é sinalização inflamatória, ok? Então, por isso que alguns médicos controlam, porque é inflamatório, não é só tapioca não, é qualquer farinha. Farinha, carboidrato refinado. Ah, mas aí eu nunca mais vou comer tapioca, eu coloco tapioca no meu planejamento alimentar dos pacientes. Mas a gente controla a quantidade, ok? E existe também as estratégias que eu uso para segurar essa carga glicêmica, porque tem estratégia sim, ok? Então eu vou dar uma dica para vocês aqui que gosta de tapioca e para segurar essa carga glicêmica, desde que não consumam tapioca todo dia, ok? Tem que ser variado. Você precisa ciclar os alimentos. Por mais que os alimentos sejam saudáveis, eles precisam ser ciclados. Porque se sua digestão não estiver eficiente e ele não estiver sendo digerido totalmente, vai ficar a proteína mal digerida, causando reação de sensibilidade e processo inflamatório no intestino. Ok? Então, precisa evitar. Mas não é proibido. Então, vamos lá. Uma dica para segurar a carga glicêmica de tapioca, tá certo? De farinhas. Então, a gente precisa, para segurar a carga glicêmica, a gente precisa de fibra, gordura e proteína. Então, vamos lá. Eu faço tapioca com coco. Então, o coco já tem a gordura e a fibra. Então, já segura essa carga glicêmica. Aí, por cima dessa tapioca, eu coloco um azeite. Então, gordura boa, segura a carga glicêmica. E de preferência ainda coloca algum ovo. Ovo, proteína, segura a carga glicêmica. Então, essa tapioca com ovo, coco e azeite, então eu tenho a gordura, tenho a proteína e tenho a fibra que segura essa carga glicêmica. Então, tá uma tapioca ok. Agora, isso não é todo dia, ok? Tá certo? Se você, olha só, eu tô dando dicas aqui, mas se você não tem um acompanhamento nutricional e seu médico falou que é para comer tapioca uma vez na semana, você tem que obedecer o seu médico, tá certo? Ok? Eu preciso deixar isso bem claro, porque o médico, se você não faz acompanhamento nutricional, você precisa seguir a recomendação do médico para não ter problema, nem você e nem o médico ter nenhum problema. Ok? Então, isso, a mensagem que eu queria deixar antes de começar a responder as perguntas é essa. Não precisa ter medo de comer, agora comer bem, comer o mais natural possível, evita esses industrializados, até porque você tem um processo autoimune, autoimune é um processo inflamatório. Se você tem um processo autoimune, você precisa melhorar o equilíbrio da sua microbiota. Microbiota são micro-organismos que vivem no nosso corpo e no nosso trato digestivo. Para você ter ideia, 2 a 3 quilos do nosso quilo são de micro-organismos no trato digestivo. Então, são muitos micro-organismos. E eles precisam existir ali, eles nos ajudam, eles nos protegem, eles produzem substâncias importantes para a gente. Só que eles precisam estar em equilíbrio. E a gente precisa ajudar eles a estarem em equilíbrio. E quando você come algo industrializado, aquele industrializado tem conservantes e outras químicas. Essas químicas acabam com a microbiota, ok? Porque imagina assim, um alimento
industrializado, ele é feito para durar uma prateleira 5, 6 meses, né? Então, ali tem alguma química para segurar que não se prolifere micro-organismos para não estragar, não é isso? Então, o que acontece? Aquela química também vai depletar a sua microbiota. Depletar é diminuir, ok? Então, evitar industrializados. É proibido industrializados? Eu acho que é sua opção. O corpo é seu. Você coloca no seu... Então, vamos dizer assim, o seu corpo é o seu terreno. Então, você planta no seu terreno o que você quiser. A opção é sua, né? A decisão é sua. Mas saiba que o que você plantar nesse terreno, você vai colher, ok? Então, sempre eu vou citar a Paty, porque Paty é maravilhosa. Sigam lá, Inteligência Virtual. Ela faz sempre lives sobre o protocolo Coimbra, leva médicos, pacientes para falar sobre. Então, Paty levou um rapaz que falou sobre se você planta manga, você vai colher manga. Não tem como você plantar no seu terreno banana e colher manga, ok? Então, evitar industrializados. Mas isso é muito lindo falar, né? Evite industrializados. Hoje, no corre-corre que nós vivemos, né? Nós precisamos de praticidade. Então, é muito lindo eu dizer, coma todo dia uma coisa diferente. Não coma industrializado. Se para onde você é, ao seu redor, é tudo industrializado, né? Então, o que eu quero dizer para você? É que o nosso corpo, ele tem condições de resistir a isso, de se recuperar dessa agressão. O problema é que a alimentação está pobre em vitaminas e minerais, porque os industrializados são pobres em vitaminas e minerais. Então, como é que se o corpo não tem o substrato, o alimento que ele precisa para se recuperar? Então, se a gente não dá através do alimento, qual a consequência? Vai ser ter doença. Então, se você tem processo autoimune, de preferência, coma comidas mais natural possível, né? É aquela frase que é bem clichê das nutricionistas, né? Desembale menos e descasque mais. Essa frase eu esqueci o nome que se dá. Como é que você usa sempre uma palavrinha? Um mantra, né? Um mantra. Um mantra. Então, vamos lá. Eu vou ler algumas perguntas aqui, tá certo? Tirar algumas dúvidas. E se você tiver dúvidas, nós temos ainda 30 minutos para tirar as dúvidas. Eu vou ler todas elas, tá certo? Eu vou ver aqui do início sobre dúvidas. Como são muitas perguntas, eu não vou lá pro início, tá certo? Vão mandando aí de novo, que eu leio tudo novamente. Então, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Outra coisa, enquanto eu tô vendo as perguntas aqui, procurando as perguntas. Uma coisa muito importante, pessoal, que vocês não podem deixar de atentar, é para o sono de qualidade, ok? A alimentação é importante, você faz o seu tratamento para doença autoimune e não dorme direito. Como você quer ver resultados rápidos? Então, sono é um dos pilares. Por quê? Porque no sono, nós temos um estágio do sono. O sono, ele serve para reparar os nossos tecidos. Então, principalmente o sistema nervoso central, ele é renovado durante o sono. Mas existem 2 estágios do sono. Essa semana eu vou falar dos estágios porque eu vi uma médica falando sobre o estágio do sono. Eu acredito que, talvez sem querer, ela falou o nome do estágio que não era, né? Então, eu vou corrigir aqui só para as pessoas entenderem. Estágio do sono. Existem 2 estágios do sono. É o não REM. O não REM é o sono profundo, que você desliga. É como se fosse um coma. Só que o coma, se você for acordar, não acorda. Mas a gente desliga, mas se tiver um estímulo, a gente acorda.
Então, esse estágio de sono profundo se chama não REM. E ele acontece na maior parte do tempo do sono. Só que existe um estágio do sono que se chama REM, que é o estágio em que não é totalmente de sono profundo e a gente não se desliga totalmente. Por quê? Porque o sistema nervoso começa a se reparar e outros órgãos também. E esse estágio é muito importante. E como é que eu sei que no meu sono eu cheguei no estágio REM? É o sonho. Então, o sonho, você pode sonhar e não lembrar, você pode sonhar e lembrar, você pode ter tido um pesadelo, mas sonhou, você chegou no estágio REM, você chegou no estágio de reparação. Então, você comece a observar seu dia a dia, seu sono, diariamente. Se você sonha, aí se você diz assim, eu não sonho, eu sonho raro, eu sonho às vezes, eu nem sei se sonho. Então, você não está chegando nesse estágio, ok? Então, precisa de estratégias para chegar nesse estágio. Então, vamos lá para estratégias para chegar nesse estágio. Então, eu não recomendo você comer carnes, proteínas de origem de frango, carnes de frango e carnes bovina no jantar. Por quê? Porque essas carnes são de difícil digestão, então a carne de frango, por exemplo, passa 6 horas para digerir, a carne bovina passa 8 horas para digerir, e se você tem um problema de pH no estômago, pouco ácido clorídrico, aí pior ainda. Aí, se você come no jantar, você come de 7 da noite às 19 horas, 20 horas, 7 ou 8 horas. Você come carne bovina ou carne de frango, essa carne vai ficar digerindo até 3 horas da manhã, por exemplo, 4 horas da manhã. Isso vai dificultar você chegar no estágio REM. Então, não recomendo carnes de frango e bovina no jantar, ok? E antes de dormir, faz algum chá calmante, chá de camomila, chá de canela e chá. Algumas pessoas são sensíveis à canela, em vez de dormir, fica acordado. Então, canela eu sempre coloco pela manhã. Mas existe mulugum, existem várias outras ervas que se tomam antes de dormir. Mas olha só, erva é natural, mas erva não é para todo mundo, ok? Porque as ervas também têm interação com medicamentos. Então, se você tem doença autoimune e você faz tratamento convencional, você precisa ver qual a erva que você vai tomar esse chá, porque pode estar interagindo com o medicamento que você está tomando, ok? Então, eu falei dando dicas aqui, mas você precisa ver com um profissional de saúde, tá certo? Não faça nada sem orientação, ok? E tem outras dicas também que eu dou aos pacientes. Dea colocou assim, as farinhas brancas em geral são enriquecidas de cálcio e ácido fólico, temos que ficar ligados. É isso mesmo, Dea. Eu tive um paciente com problema de calciúria, aí tava assim, eu como pão sem glúten, sem trigo. Aí eu, mas me diz aí qual é a farinha que você tá usando. E na farinha que ele tava usando, farinha, não, além de ser enriquecido, tem que ter cuidado também com farinha de grão de bico, farinha de linhaça, que tem alguns pães sem trigo que usam essas farinhas, para farinha de amêndoa também. Então é muito cálcio essas farinhas, ok? Evitar esses pães com essas farinhas. Cláudia, quantos ovos posso comer por dia, Cláudia? Cláudia, eu não tenho como quantificar quantos ovos você deve comer por dia, porque isso é muito individual. Eu não sei quantos whey você está tomando, eu não sei quanto whey de vitamina D, eu não sei o seu peso, eu não sei sua altura, eu não sei a sua alimentação. Então, o ovo dos pacientes eu quantifico, ok? Quem gosta de ovo eu coloco diário, mas a quantidade eu vejo o plano alimentar no geral. Então, quanto de cálcio aquele paciente vai ingerir e eu incluo os ovos, ok? Ana, eu espero ter respondido sobre o ovo, né? Porque alguns pacientes, eu pego algumas listas de médicos que colocam o ovo como proibido ou o ovo como moderado, né? Eu já peguei um paciente que o médico colocou um ovo por semana.
volto a dizer, se você não faz acompanhamento nutricional e o seu médico disse que é para comer um ovo por semana, é para você comer um ovo por semana, ok? Agora, se você vem para mim, sou nutricionista, você gosta de ovo, então eu vou quantificar no seu plano alimentar, tá certo? Nil Nascimento, os queijos à base de oleaginosas podem? Nil, olha só, os queijos veganos eu libero para os meus pacientes o queijo de castanha de caju. Mas por quê? Isso também depende da quantidade, tá certo? Existem queijos de amêndoas também, então isso é muito individual. Eu não sei quanto que aquela pessoa, quanto de castanha de caju usou, quanto de amêndoa usou. Então, se você tem problema de calciúria alta, então eu não recomendo sem orientação de um nutricionista. Isso mesmo, queijo de amêndoas, eu não sei como tá a sua calciúria, então eu não recomendo. Agora, se você já tá no protocolo durante anos e sua calciúria tá ok, não tem problema nenhum, tá ali entre 100, 100 e pouco, 100, 100 e pouco, então uma fatia só não vai ter problema, tá certo? Micaela. Ai, obrigada, Micaela. Doutora Selma e você estão me salvando na alimentação. Márcia é ótima. Márcia, vamos fazer uma live, Márcia. Ana Carolina, mas o coco pode ser só coco? Olha, Ana, se for para leite de coco, eu não recomendo industrializado não, por ser industrializado, como eu falei para você, para a questão dos conservantes. Eu acho tão simples fazer o leite de coco em casa e ele pode durar até 3 dias na geladeira. Você coloca em um recipiente de vidro e guarda na geladeira. Então, eu prefiro que você faça em casa. Mas claro, eventualidade, né? Vem aí o Natal, quer fazer bolo, então vai ser muita coisa para fazer. Eu vou fazer ainda leite de coco, eu vou comprar. Pessoal, existem as exceções, tá bom? Então o Natal vai ser uma exceção, né? Jussara, tudo bem, Jussara? Boa noite para você, amor. Whey no protocolo, whey protein, olha só, o whey protein tem cálcio, ok? Então, quem faz o protocolo comigo, eu não coloco whey não, tá certo? Eu não coloco whey por 2 motivos, o whey por ser uma proteína do leite inflamatória, mas existem vários estudos que o whey é anti-inflamatório. E sim, eu uso o whey em outras estratégias. Sim, tenho pacientes que consomem whey, mas não do protocolo, ok? Direcionada para o protocolo eu não coloco. Eu prefiro colocar os aminoácidos essenciais quando necessita suplementar proteína, tá certo? Rejane. Nutri, a gente que faz o protocolo pode tomar champanhe, espumante e vinho, mas olha, sujeita. Você pergunta ao doutor, tá certo, Rejane? Olha só, pessoal, sobre álcool eu não respondo, tá bom? Se você faz o protocolo e quer tomar algum álcool, principalmente nessas festas agora, vem o Natal e Ano Novo agora, né? Quem gosta, né? Então tem que perguntar ao médico. É ele que libera álcool, tá certo? Na minha opinião, como nutricionista, eu não recomendo álcool. O álcool é tóxico, o álcool quando você bebe, o fígado ele para de metabolizar tudo para metabolizar esse álcool, para tirar esse álcool do organismo. Por isso que faz bastante xixi também, né? Então, não é só isso, claro. Retiro essa frase. Mas o fígado faz isso, então ele deixa de metabolizar toxinas, de metais pesados, e isso volta para o seu organismo inflamatório, então eu não recomendo. Mas, se você gosta, aí quem tem que liberar é o médico, tá certo? Boa noite, Nina, tudo bem? Jane, boa noite, Jane, tudo bem, pessoal? Ana Lu, estou triste porque não estou controlando o cálcio. A questão, pessoal, do cálcio, em algumas pessoas, isso é muito individual, ok?
Não é só a questão alimentar, tem a questão hormonal também, tem a questão alimentar também, de acidificar o organismo. Qualquer dia eu faço uma live sobre isso, tá certo? Você, quando acidifica o organismo com alimentação, com estresse, não dormir direito, não respirar direito, isso acidifica o organismo. Então, o que é que o organismo faz? Ele precisa equilibrar o pH. Eu falo, me direciona ao sangue. Então, ele precisa equilibrar o pH sanguíneo. Então, a primeira coisa que ele faz para equilibrar o pH sanguíneo é retirar cálcio do osso. Ok? Equilibra e libera na urina. Então, se seu cálcio iônico tá ok, cálcio sérico tá ok, e só a calciúria alta, pode, em primeiro lugar, a gente vai pesquisar. É alimento rico em cálcio? Ou é alimento que está aumentando a excreção de cálcio? Ou é alimento que está aumentando a absorção de cálcio? Não é alimento, então vai para outros. Aí os médicos vão e pesquisam os hormônios, tá certo? Aí tem que ver junto com o médico, Ana. Doutora, tem algum problema comer peixe 4 vezes na semana? Sempre opto por peixe fora de cativeiro. Não tem problema nenhum, Janeide. Porque a questão das carnes... só um momento. Gabriel? Porque as questões da carne no protocolo? Ok? Quem faz o protocolo, então a recomendação é evitar carnes, né? Então, por quê? Por causa das aminas heterocíclicas. É pela forma de preparo dessa carne, que as aminas heterocíclicas são tóxicas, são inflamatórias. Quando você faz uma fritura, aquela casquinha, aquela crosquinha deliciosa, por sinal, que é produzida, ela é produtos finais de glicação. Produtos finais de glicação, os famosos AGEs, são inflamatórios. Ah, então nunca mais vou comer carne, churrasco. Tem alguns pacientes que amam churrasco. Aí o que é que eu faço? Ensino estratégias para diminuir essa questão da inflamação desses produtos finais de glicação. Ok? Boa pergunta, Nina. Quem faz o protocolo pode comer todos os tipos de legumes verdes? Sim, pode comer, sim. Olha só. Lembra que a gente precisa evitar alimentos ricos em cálcio. Ah, então eu vou no Google, eu vou colocar o alimento, vou lá pesquisar um alimento. Se tiver muito cálcio, eu não vou querer, não vou comer. Se você for fazer isso com a maioria dos vegetais, vai estar riquíssimo em cálcio. Só que, pessoal, a gente precisa entender que não é só o alimento ter cálcio, é a biodisponibilidade desse cálcio no alimento. Ok? O que é biodisponibilidade? É o alimento tem o cálcio, mas aquele cálcio vai estar disponível para ser usado, para ser absorvido? Isso depende da digestão, depende de microbiota, tem vários motivos para que isso aconteça. Então, os vegetais não são proibidos, vocês podem comer todo dia. Por exemplo, espinafre. Espinafre tem mais de 1 grama de cálcio, mas eu não vou comer espinafre? Não tem problema, pode comer. Porque a biodisponibilidade é 5% e você não vai comer um prato de espinafre, ok? Você vai comer algumas folhas de espinafre. Agora, eu só chamo a atenção para os veganos que usam a Ora Pronobis como fonte de proteína. A Ora Pronobis tem bastante cálcio, tá certo? Então, eu controlo o consumo de Ora Pronobis. Quem é vegano e faz o protocolo Coimbra, tá certo? Que eu já tive pacientes com problema de calciúria alta devido ao Ora Pronobis. Quando eu fui identificar, foi o Ora Pronobis. Tá certo? Então, pode sim, Nina. Agora, existem alguns vegetais, por exemplo, os crucíferos. Os crucíferos, repolho, couve, brócolis, a biodisponibilidade chega a ser 50%, 60% de cálcio, mas eles também não têm tanto cálcio, então não tem problema. Por a biodisponibilidade ser bem maior, então eu não proíbo, mas eu quantifico. Então, por exemplo, se você não tem acompanhamento nutricional, então eu recomendo você fazer o quê? Se você gosta de brócolis, couve, repolho, então come só em uma refeição. Se você costuma repetir o jantar, repetir o almoço no jantar, então se você comeu esses vegetais no almoço, não come
no jantar, mas é proibido não. E pode comer todo dia? Pode comer todo dia, ok? Obrigada, Adriana. Ok, eu não como, isso mesmo, Ana, não como industrializado. Alda, doutora, tenho Hashimoto, sei que leite e farinha de trigo não é bom, mas o poderia evitar além dos industrializados? Olha só, Alda, eu vou contar uma coisa que foi bem interessante, que isso acontece sempre, mas aconteceu essa semana e eu fiquei super feliz. Claro que toda semana eu sempre tenho volta de pacientes com resultados, né? Mas eu queria frisar para alimentação. A alimentação, se você está fazendo o protocolo ou se você não está fazendo o protocolo, a alimentação é muito importante. Como eu falei do sono, a alimentação é um pilar de saúde. Então, quando você tem um processo autoimune, você tem um processo inflamatório. Então, você precisa evitar alimentos inflamatórios. Então, por que os alimentos são inflamatórios? Na maioria são inflamatórios por causa de químicas e porque a digestão não é eficiente daquele alimento. Por quê? Porque você está com algum problema de digestão, não tem as enzimas digestivas na quantidade correta, não tem ácido clorídrico na quantidade correta, ou por o alimento ser modificado geneticamente para que ele não seja totalmente digerido. Então, quais são esses alimentos que a gente não consegue digerir totalmente e são inflamatórios? O trigo. O trigo, a gente fala muito do trigo por causa do glúten, ok? Por quê? Porque muitos estudos fala-se a respeito, se porta ao glúten, mas não é só o glúten, o trigo são mais, eu já li em algumas literaturas, são mais de 60 proteínas, mas isso eu só li em uma. Eu já li artigos que são mais de 12 proteínas, já li artigos que diz que em exames a gente só consegue ver 4 ou 5 proteínas, e uma delas é o glúten. Só que assim, o trigo integral, eu tô me direcionando à pessoa que tem doença autoimune, ok? Então, o trigo integral, ele é pior do que o trigo branco. Por quê? Porque ele tem uma proteína que se chama glutenina. Então, essa proteína, que não tem no trigo branco, então essa proteína, ela é muito inflamatória. É só o glúten e só a glutenina? Não, também tem uma proteína que se chama ITA, ela é inibidora inibidora de tripsina e amilase. O que é a tripsina? É a enzima que quebra proteína, que digere proteína. A amilase é a enzima que quebra carboidrato. Então, você tem processo autoimune, a gente precisa evitar de proteínas não digeridas no intestino. Proteínas não digeridas no intestino pode causar reação de sensibilidade, processo inflamatório, ok? Ativação de inflamação sistêmica através de gotejamento intestinal. Depois eu falo mais sobre isso. Leite também. Leite de vaca. Então, por que leite de vaca é inflamatório? Primeiro por causa das proteínas, pessoal, não é por causa do açúcar, não é por causa da lactose, tá certo? Quem tem a lactose, quem tem as enzimas que quebram a lactose, não tem problema nenhum. O problema é quem não tem as enzimas que não quebram a lactose. Aí sim, até, inclusive a lactose já está relacionada a algumas doenças autoimunes, como esclerose múltipla, artrite reumatoide e não lembro a outra. Mas não é a questão da lactose, é a questão das proteínas. Então, a caseína, por exemplo. Vamos lá comparar leite humano com leite de vaca. 20% das proteínas do leite humano é de caseína. O leite de vaca é 80% caseína, então a proporção já é muito maior. Então, imagina que a estrutura molecular da caseína do leite humano é pequena. A estrutura da caseína do leite de vaca é gigante, é só olhar para um bebê e para um bezerro, né? Então, isso é difícil de gestão no nosso organismo. Aí, vamos lá. Tem a albumina sérica. A albumina sérica é uma proteína que tem no leite de vaca e que está relacionada à esclerose múltipla, doença autoimune, artrite e reumatoide, ok? Tireoidite de Hashimoto. Então, é só a albumina sérica? Não. Tem a beta-lactoglobulina.
é uma proteína que não existe no leite humano. Então, imagina que se não tem no leite humano, então a gente não tem enzimas para quebrar essa proteína. Então, o que acontece? Essa proteína fica mal digerida lá no intestino. Quem tem processo autoimune não deve ter restos de proteínas lá no intestino. Por quê? Eu vou só dar um exemplo aqui. As células do epiteliais são assim, do intestino são assim juntinhas e tem umas células no intestino que a gente chama macrófago residente, uma abinha dela está para o lúmen e o restante é abaixo da célula. Então, se tem proteína aqui não digerida, essa célula ela vai ler padrões de aminoácidos. O que são aminoácidos? Aminoácidos são os tijolinhos que formam a proteína. Então, se tem uma proteína lá do leite, se tem uma proteína lá do trigo não digerida, ela vai ler aquela partícula, aquela sequência de aminoácidos, não vai identificar como faz parte do nosso corpo e vai começar a liberar para a corrente sanguínea proteínas pró-inflamatórias, que chamamos citocinas, algumas pessoas chamam citoquinas, eu chamo, né, os pacientes sempre riem, eu chamo de fofoqueiras. Porque essas fofoqueiras, elas vão andar o seu corpo ativando o sistema imunológico. E aonde tiver a ativação do sistema imunológico, vai ter processo inflamatório. Por isso que um alimento é inflamatório. Muitas pessoas falam, alimento isso inflama. Mas por que inflama? Uma das explicações é essa explicação. A proteína não é totalmente digerida, causa reação de sensibilidade e processo inflamatório. Então, se você tem um processo autoimune, a gente precisa verificar essa questão alimentar. Então, voltando, porque eu quis explicar esse processo para você. Se você faz o protocolo ou não. Se você faz o protocolo para você ver como a alimentação é importante. E se você não faz o protocolo para você ver como a alimentação é importante. Essa semana eu atendi uma paciente, uma volta de paciente que não faz o protocolo. Há 2 meses a nossa consulta foi em outubro e agora em dezembro foi o retorno. Ela tem pênfigo vulgar. Eu não sei se ela tá aí na live, mas ou se ela vai assistir depois, ela vai saber quem é. Claro que eu não vou falar o nome. Então ela tem pênfigo vulgar. Pênfigo vulgar é uma doença autoimune que ela faz feridas na boca. Então, imagina assim, quando você tem uma afta, não incomoda, é muito ruim para comer, não é? Dói, né? Arde. E o pênfigo vulgar? Imagine, e a afta vem e vai, né? Mas o pênfigo vulgar não vem e vai, fica lá. Então, quem tem pênfigo vulgar, principalmente na boca, é muito difícil para comer. A alimentação tem que ser tudo amassada ou triturada, alguns líquidos têm que ser de canudo, é uma alimentação bem específica para eles. Então, o que aconteceu? Eu fiquei super feliz. Essa paciente estava com 3 lesões na boca e em 2 meses as lesões sumiram. E ela disse para mim assim, doutora, eu tô tão agradecida, eu vi o quanto a alimentação é importante, porque esse tempo todo que eu tenho pênfigo, já tomei várias medicações e não melhorou. E em 2 meses, claro que houve suplementação que eu coloquei também para ela, a alimentação a gente mudou, fez suplementação e as lesões sumiram. E ela disse assim, minha nossa, a senhora não tem noção como é mastigar um alimento. Né? Pra gente que mastiga o alimento, pra gente isso é muito simples. Eu vou pegar uma macaxeira e vou comer, mastigar, vou comer um inhame, né? Mas quem tem pênfigo não pode fazer isso. E você disser assim, eu consegui mastigar, é muito gratificante. Então a alimentação é muito importante, ok? Você faz o protocolo, a alimentação é importante. Você não faz o protocolo, a alimentação também é importante, ok? Doutor, arroz branco é inflamatório também? Sim, Janeide. Todo alimento não digerido, principalmente eu não recomendo arroz integral, tá certo? Por causa da digestão dificultada, mas o arroz branco também eu não recomendo. Por quê? Existem 3 tipos de arroz: o arroz integral, o arroz parboilizado e o arroz branco. Então, o arroz integral, ele tem a casquinha, ele tem fibra, vitaminas e minerais. Esse seria o ótimo, mas não para autoimune, ok? Por quê? Porque na digestão existem proteínas nesse integral que não são totalmente digeridas. Lembra que proteína não digerida causa reação de sensibilidade, processo inflamatório, é tudo que a gente não quer.
O arroz parboilizado, ele é cozido com a casca, então ele não tem fibra, mas ele ainda tem um pouco de vitaminas e minerais. E o branco não tem nada de vitaminas e minerais, o branco é amido puro. Ok? Então, por ser amido puro e amido, muita glicose, dependendo dessa digestão, vai aumentar a glicemia, vai aumentar a insulina, por isso vai ser inflamatório. Aí, mas eu tenho pacientes que comem arroz branco, eu tenho paciente que come arroz parboilizado, e a gente precisa segurar essa carga glicêmica. Então, o que eu faço? Uso estratégias para segurar essa carga glicêmica e não ser tão inflamatório. Não é? Porque a gente precisa de uma alimentação anti-inflamatória, já que você tem um processo inflamatório. Ana, tomate tem muito cálcio? Ana, eu não restringo o tomate dos pacientes, não. Vegetal nenhum restringo. Agora, o tomate tem bastante lectinas. Lembra das proteínas não digeridas? Então, para alguns pacientes, as lectinas, que são as proteínas dos vegetais, alguns pacientes têm sensibilidades, então são inflamatórios. Então, pacientes principalmente de doenças autoimunes e inflamatórias de articulações, por exemplo, espondilite anquilosante ou artrite reumatoide, ok? Então, não vai comer tomate? Não é não comer tomate. Pepino, beterraba, mas eu pesquiso no paciente, a gente tem como pesquisar se o paciente está reagindo àquilo, ok? Como é que se pesquisa? Primeiro passa um tempo sem e observa os sintomas. Aí reintroduz, porque toda restrição não é para sempre, as restrições é para ajudar o corpo a se recuperar. Aí recoloca. Se tem algum sintoma, a gente retira de novo, espera mais tempo, né? E depois recoloca de novo e observa, ok? Outra pergunta, Pati, qual o melhor adoçante para cafezinho? De preferência sem açúcar, mas adoçante eu recomendo stevia 100%. Olha só, pessoal, Estévia 100%, ok? Porque você vai no supermercado, tem lá um adoçante com o nome Estévia bem grande, aí você olha atrás no rótulo, tem Estévia, mais sacarina, mais sucralose, mais não sei o que. Essas partículas de adoçantes se usa, por que se usa? Adoçante se usa quem tem diabetes. Mas por que quem tem diabetes? Para não aumentar a glicemia. Então, os adoçantes é uma molécula que engana as suas papilas degustativas, o doce, né? Ela engana, na verdade, está enganando as suas papilas degustativas, mas não tem carga glicêmica. Mas já tem estudos mostrando que essas partículas não têm carga glicêmica, mas elas aumentam a expressão de receptores de glicose no intestino. O que é isso? Receptores de absorção de glicose. Então, se essas partículas aumentam a expressão desses receptores, logo vai aumentar a glicemia, mas não do adoçante, da sua comida, dos outros alimentos que você comeu, e vai ter problema. Por isso que muitos diabéticos, mesmo tomando adoçante, não controlam a glicemia, ok? Então, eu não recomendo esses adoçantes, ou Estévia 100%, ou xilitol, ou eritritol, ou talmatina, mas o que acontece o xilitol, o eritritol? Ele é um carboidrato de difícil digestão, não é absorvido, mas ele também tem um sabor doce. Ele engana as papilas gustativas também. Mas ele é de difícil digestão e alguns pacientes têm desconfortos gástricos, gases, por exemplo, distensão abdominal. Então, cuidado muito com a adoçante, tá certo? Quantos ovos, Cláudia? Eu já falei sobre isso. Quantos ovos no dia, tá certo? Isso é muito individual. Doutora, quanto espinafre, couve e abacate? Pode consumir, Jane, espinafre, couve e abacate. Claro que não exagera no consumo, mas nenhum vegetal é restrito, é controlado, tá certo? Ó, Cláudia, durmo, acordo 3 a 4 vezes durante a noite, sem contar o sono, que sonho demais. Já tentei de tudo e não melhora. Tem que ver, tá? Eu não vou responder, Silvia. Minha dieta é de 400, 500 gramas de cálcio, eu acho que é miligramas de cálcio, né?
Você acha que está bem? Eu não vou responder. Isso aí é muito perigoso, tá bom? Isso é muito individual. Eu trato paciente por paciente. Eu não vou falar a quantidade de cálcio, de ingestão de cálcio aqui em live. Ok? Sim, Dea. Estudos sobre o benefício da quercetina na melhora da defesa do organismo com os pacientes autoimunes. Pode me beneficiar? Com certeza, Dea. O que acontece com a quercetina? O processo inflamatório tem uma célula que se chama macrófago ou mastócitos. No processo inflamatório tem a ativação dos mastócitos. Então, quando acontece a ativação dos mastócitos, essa célula libera substâncias pró-inflamatórias, que eu falei das fofoqueiras, né? Então, essas substâncias pró-inflamatórias vão andar seu corpo e vai ficar ativando o sistema imunológico e provocar um processo inflamatório. Então, a quercetina, ela modula essa liberação dessas proteínas. Sim, é muito bom, eu gosto bastante de quercetina. É só uma fonte de quercetina barata e que a gente joga fora. Casca de cebola. Não joguem fora casca de cebola. Claro, orgânica. Essas cascas de cebola cheias de agrotóxico, não. Essas aí você joga fora mesmo. Mas casca de cebola orgânica não joga fora. Usa, vai guardando na geladeira, depois seca ela, desidrata ela no forno, faz uma farinhazinha e usa essa farinha na sua comida, tá certo? Ou faz chá da casca da cebola. É muito bom. Volto a dizer, cebola orgânica, tá certo? Se não for orgânica, joga fora mesmo. Vânia, estou numa crise de gastrite, me ajude. Vânia, eu tenho que saber por que a gastrite. A gastrite tem vários gatilhos. É falta de ácido clorídrico? É falta de mucosa? É falta ou excesso de ácido clorídrico? O que é a gastrite, pessoal? Eu vou continuar, tá? Já passamos 1 hora, o Instagram não vai derrubar e eu vou continuar. Só para responder mais algumas perguntas. Então, a gastrite é assim. Então, tem a parede do estômago. Então, na parede do estômago tem uma camada de muco. Por que essa camada de muco existe? Para evitar que o ácido clorídrico entre em contato com nossa camada do estômago. Porque o ácido clorídrico é ácido. Ácido pH 2,5, se bater na nossa pele queima, né? Então é assim também no estômago, se bater na pele queima lá. Então o que é que Deus fez? Botou uma camada de muco para proteger. Então muitas vezes o problema da gastrite é a falta desse muco, ok? Ou excesso de ácido clorídrico também. Aliás, são vários motivos. Eu preciso saber o motivo para tratar. Mas uma coisa que eu posso... não posso não, porque eu não sei, eu não te conheço, não sei se você toma algum medicamento, então eu não vou dizer para não causar problema. Mas se você fosse minha paciente, a gente controla isso rapidinho. Tem pacientes com úlceras, já peguei pacientes com úlceras, com 1 mês, refez exames e tava lá tudo bonitinho, vermelhinho, lindo. Obrigada. Vamos lá. Quais os sintomas com o cálcio alto? Geralmente é sede excessiva, urinando bastante. Esses são os sintomas. Mas se confundem com outras coisas, né? A sede excessiva e o você urinar excessivamente nem sempre é excesso de cálcio, tá certo? Eu já tive pacientes achando que estava com excesso e depois a gente foi ver, não foi excesso de cálcio, tá? Então, isso é muito individual, ok? Ok, Micaela. Eu vou mandar seu plano, Micaela. Até amanhã eu mando. Tô lhe devendo. Eita, vamos lá. Dea, os queijos bem curados, tipo os queijos Serra da Canastra, holandeses, o que a senhora acha para os pacientes do PC? Pacientes do protocolo Coimbra não deve comer queijo, ok? Nem os curados. Por que curados?
Curados porque ele vai passar muito tempo ali, vai quebrar mais as proteínas e vai ser menos inflamatório. Mas não vai ter menos cálcio não, ok? Inclusive, um queijo curado, o parmesão, por exemplo, em uma fatia são mais de 1 grama de cálcio e a biodisponibilidade é muito grande. Quem faz o protocolo não recomenda o queijo. Agora, quem não faz o protocolo e não vive sem queijo, aí vai os curados, ok? Mas protocolo, quem faz protocolo Coimbra, não é para comer queijo. Para você ter ideia, uma fatia de queijo tem 1/4 do cálcio do seu dia. Uma fatia pequenininha é muito cálcio, tá certo? Deixa eu ver só mais algumas perguntas. Mais 5 minutinhos. Alda, poderia dar dica de filtros? Queria saber algum que tirasse metais pesados. Eu tenho filtro aqui em casa e o meu retira metal pesado. Fala comigo no direct que eu te mando a marca, tá? Cortadinho de palma, quiabo e maxixe. Pode sim. Não é, Rejane? Gabriel hoje. Deixa eu ver aqui. Olha, Mariana tem pênfigo vulgar, Mariana. Sabe como é sofrido, né, Mari? Tem uma paciente que tá com... deixa eu ver aqui. Sim, eu faço atendimento, pessoal. Eu faço atendimento presencial e faço atendimento online, tá certo? Ai, obrigado, Márcia. Uma pergunta de Érica. Drica. Eu tenho esclerose múltipla. O pão integral faz mal? Eu não recomendo pão integral para quem tem autoimune. Eu não recomendo pão para quem tem autoimune por causa do trigo, ok? Eu tô me direcionando para o autoimune no geral. Quem faz o protocolo não proíbe trigo, ok? Então, mas aí é você que decide, tá certo? Mas se você não faz o protocolo, eu não recomendo você consumir pão. Mas olha só, pessoal, eu não falo a palavra proibido, porque a palavra proibido é muito pesada, né? Então, é aquela coisa de evitar, tá certo? Tudo é a dose. Ai, obrigada, Silvana. Laísa, nunca conseguimos jantar cedo em casa. Aí, Laís, aí tem estratégias para ajudar no sono. Aí usa outras proteínas, não proteína de carne e nem de frango, ok? Fabi, doutora, eu tenho problema imune, mas eu estou com o intestino muito preso e não consumo mais as fibras que antes costumava, chia, linhaça e outras. Sei o que fazer, pois está difícil. Não sei o que fazer, pois está difícil. A gente tem várias outras fontes de fibra, Fábio. Não é só linhaça e chia, não. Meus pacientes que têm problema com o intestino, tem outras fibras. Não é só linhaça e chia, não, ok? Deixa eu ver aqui. Couve refogada pode, Romílio, pode sim. Agora só cuidado com o excesso. Cláudia, quem faz protocolo pode tomar chá de capim-limão, cidreira, erva doce? Boa pergunta, Cláudia. Eu coloco esses chás para os meus pacientes que não tomam nenhum medicamento. Lembra que se você toma algum medicamento, os chás são ervas e ervas podem interagir com esse medicamento, ou inibindo a ação dele ou estimulando a ação dele. Então, muito cuidado você que toma algum medicamento, você tem autoimune, toma algum medicamento e está tomando chás, ok?
Agora, boa pergunta de Cláudia. O bicarbonato de sódio diluído na água para o estômago pode? Depende, Cláudia. Depende, tá certo? Aí tem que saber se é excesso de ácido clorídrico ou se é falta. Se for excesso, vai ser o quê? Se for falta... Isso, Aline. Você já ouviu falar do Dr. Murilo? Claro, já fiz curso do Dr. Murilo. Já sim, a importância dos probióticos. Microbiota, Aline. E o pessoal, microbiota precisa ser microbiota variada. Nós precisamos, imagina assim, microbiota variada, sinônimo de saúde. Microbiota depletada, doença. Então, como é que eu tenho uma microbiota variada, alimentação variada e menos industrializado, porque industrializado depleta. Só que probióticos eu não coloco para todo mundo não. Antes eu peço um exame que se chama coprológico funcional de fezes e dependendo do resultado, aí sim eu modulo essa microbiota. Alguns casos alguns casos que eu coloco probióticos antes de ver o coprológico, mas na maioria das pessoas eu faço o coprológico primeiro para depois colocar probióticos, tá bom? Porque imagina assim, probióticos é os... Eita, eu desliguei a hora. Eu vou me perder na hora. Então, probióticos, o que são probióticos? Probióticos são soldadinhos que a gente envia para ajudar os nossos residentes. Aqueles probióticos que você está tomando, ele não vai ser para sempre, não. Ele não vai viver lá para sempre, não. Ele vai ter um tempo de duração e depois eles vão morrer. Mas eles vão lá para ajudar os seus a se recuperar. Isso é importante, mas eu gosto de fazer o coprológico para quê? Para mandar os soldadinhos certos, ok? Para não estar chutando, é isso, então eu vou mandar tal, é isso, não. O coprológico me guia quais os soldadinhos que eu tenho que mandar para ajudar os seus residentes. Doutora, tem alguma restrição das frutas por conta do açúcar, mesmo que natural? Eu coloco fruta nos meus planos alimentares, tá certo? Suco é diferente, né? Quando você faz o suco, você tira a fibra, então já é diferente. E para quem faz o protocolo, também suco não é recomendado. Tem que comer a fruta, tá certo? Porque a fruta é que a gente tem que controlar a quantidade de cálcio. Então, quem faz o protocolo tem que comer fruta, não tomar suco. Lília, como fazer o protocolo? Protocolo Coimbra. Protocolo Coimbra é um tratamento para doenças autoimunes com altas doses de vitamina D. Então, você procura no site deles, da vitamina D, que tem a lista de médicos, ok? Então só para terminar, eu acho que eu respondi boa parte. Lilian, fala comigo no direct que eu passo para você o link da lista dos médicos. Olha só. Me pediram no direct, ou foi no feed, não lembro. Apesar de que no direct já recebi algumas solicitações de receitas para o Natal, né? Eu faço protocolo, o que eu como no Natal, né? Então, em primeiro lugar, eu disse para vocês, em algumas lives anteriores, que o Natal não acontece todo ano, cuidado com os alimentos inflamatórios, ok? Mas o alimento também não é só nutriente. O alimento tem o emocional e o social. E a gente vai passar por um momento agora social importante nas famílias. E a gente já está passando por um momento difícil, que é a restrição social. Não é isso? Por questão de respeito a gente e respeito ao próximo, para evitar disseminar esse vírus. Então, a gente já está bastante restrito em nossa família. Então, a gente não vai se reunir todo mundo, né? Então, aí ainda tem a restrição alimentar, né? Aí esse emocional, como é que vai ficar esse emocional?
ok? Então, mais cuidado com o que vai comer e é tudo a dose, ok? Então, eu quero que vocês façam o seguinte: mandem para mim no direct ou no meu WhatsApp, que tem o meu WhatsApp no meu perfil, tá certo? Vai lá e vê meu WhatsApp e manda a receita que geralmente você gosta de comer na sua casa e quer saber se pode comer ou não no Natal. Então, eu vou selecionar umas 4 ou 5 receitas e na próxima semana, eu não vou fazer a live na quinta, porque é Natal. Eu vou fazer a live na quarta e nós vamos conversar sobre essas receitas, tá certo? Eu vou quantificar cada alimento, ver quanto tem de cálcio e dos outros nutrientes para a gente controlar e dizer quantidade mais ou menos se deve consumir ou não, tá certo? Então mande as receitas para mim, que eu vou fazer isso semana que vem, na próxima live, ok? Obrigada, Rejane, por colocar meus contatos. Então já são quase uma hora e meia de live, eu vou terminar, tá certo? Hoje o dia foi puxado, mas eu quero agradecer a presença de todos aqui que tiveram nessa noite comigo. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu espero ter ajudado, né? Tirado algumas dúvidas. Eu sei que são muitas dúvidas. Dúvidas para você que faz o protocolo Coimbra ou você que não faz o protocolo Coimbra, tá certo? Espero ter ajudado. Até a próxima semana. Ai, obrigado, Ana. Você que é um doce. E boa noite para vocês. Obrigada, Helena. Obrigada, pessoal. Boa noite para todos. Até a próxima semana, que será na quarta-feira, tá certo? Porque quinta-feira é Natal. Obrigada, Jussara. Obrigada, Vânia. Obrigada, Mônica. Rejane. Maravilhoso. Essa Rejane. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.